Então, nós vamos começar assim. Eu busquei bastante informação, primeira evangélica, né, para a gente ter a base do evangelho. Então, diz assim: toda realização nobre se levanta na base da perseverança, né, no bem, buscando manter o ânimo de todos nós. E lembra-nos Emmanuel, ao afirmar para nós, a perseverança é a base da vitória. E ainda, na mesma mensagem, ele diz assim: não te canses de fazer o bem. Então, por mais intensas que sejam as nossas lutas, as nossas dificuldades, né, pessoais, mesmo que nós tenhamos tropeçado, caído, né? Quantas vezes fazemos isso, né? Em nossos valores, muitas vezes morais, né? Nós somos convocados, então, pelo apóstolo Paulo, que todos nós conhecemos, né? A levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, para perseverarmos na nossa vida. Então, Paulo, além de exemplo pessoal, né, ele ensina para nós: não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Então, esse grande trabalhador do Cristo, né, o apóstolo Paulo, que todos sabemos a história, né, ele padeceu toda a ordem de dificuldades, de sofrimento, né, de carência, de perseguições, mesmo ele tendo sido preso, agredido e apedrejado. Ele não hesitou na divulgação, na vivência, né, da mensagem da Boa Nova para nós. Paulo nos trouxe grandes ensinamentos, ele não desistiu, ele perseverou, ele persistiu e venceu. E é assim que nós devemos ser, né? Então, se sentirmos as forças se esvaindo, visualizemos Jesus, o meigo rabi. Eu coloquei até uma imagem bem linda dele ali, né? Ele sempre está nos convidando: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu os aliviarei. Então, isso é uma coisa assim que nós devemos levar sempre. Então, as palavras, gente, perseverar e perseverança, elas são mais necessárias do que nunca nesse nosso tempo. Por mais que pensemos saber que elas significam, porque nós achamos que sabemos, né? Nós somos uma geração que pouco tem paciência para perseverar. Já já vocês vão entender. Então, eu pesquisei lá no Google também, né, o que era perseverar. E eu encontrei, assim, o sinônimo maior é insistir, né? Então, a perseverança é uma das mais belas e admiráveis virtudes da vida. É a base, estrutura e alicerce para o sucesso, né? E para a conquista de todas as nossas vitórias que almejamos na nossa vida. Então, a ausência dessa virtude, ela é, assim, acredito, o motivo de muitas derrotas que nós temos na vida, quando nós não perseveramos, né? Então, o que é perseverança? E aí eu vou dizer para vocês: perseverança é conservar-se firme, constante, é persistir, é prosseguir, é continuar a ser ou fazer, né? É manter-se, é permanecer, perpetuar-se, subsistir. Tem todas essas nuances perseverança, né? E nós vivemos em um mundo onde há muitas e muitas desilusões, né? Incertezas, maldades, né? Então, isso favorece o desânimo, a insegurança, a desesperança nossa, muitas vezes, né?
É um cenário assim, sempre fica muito difícil, né? Da gente ter assim um espírito grato. A perseverança, ela deve ser vivida por cada um de nós. A gente sabe que ela tem um custo, né? Mas vale a pena pagar quando nós chegamos lá, né? E Jesus nos ensina a perseverar. Ele diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E continuando, né? Vamos trazer assim a perseverança, então, agora para os dias nossos hoje, né? Então, perseverar é uma característica das pessoas que insistem, que não desistem dos seus objetivos, né? E eu coloquei essa imagem aí, né? Eu não lembrava o nome do peixinho, eu fui até pesquisar, né? É a Dory, do filme Procurando Nemo, né? Porque ela ficava assim, isso quando eu pus essa frase aqui, me veio bastante isso, né? Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, né? Ela virou um sinônimo de perseverança, esse slogan dela, né? Então, eu vou perguntar agora para todo mundo que está aqui, tá? Para que a gente possa refletir. Você é do tipo, vejam bem, você é do tipo perseverante ou é daqueles com muita iniciativa, mas não termina nada? Larga tudo pela metade ou deixa tudo para o outro dia? Quem é assim? É difícil, né? Então, quantas vezes nós começamos algo assim com grande entusiasmo, né? Um projeto, um curso, o regime. Esse é fato, né? No outro dia nós já estamos leitura, exercício, né? E logo nós encontramos um motivo para parar, desistimos, né? Então, essa desistência, ela se espalha por todas as áreas de nossas vidas, tá? Familiares, esportivas, profissionais, científicas, religiosas, né? Até na política. Até na política. A gente desiste muito, né? Então, muitos desistem frente aos fracassos, grandes ou pequenos, mas isso faz parte da nossa vida. Tá? E hoje, mais do que nunca, nós somos chamados a perseverar. Porque o mundo, à nossa volta, nos desestimula, como eu disse, né? A gente vê a injustiça, a corrupção, doenças, guerras, né, que está aí, que a gente fica tão dividido, né? Divisões na política, né? Eu quase não assisto televisão, eu liguei a televisão antes de ontem, fiquei desastrada com tudo que está acontecendo, né? Perdas pessoais que nós temos, né, tragédias globais. Então, às vezes, nós sentimos, sim, vontade de desistir de tudo. Do casamento que não está dando certo, que está acontecendo algumas coisinhas. Da carreira que não deslancha. Né? Dos sonhos que parecem que fogem de nós. Mas eu vou declarar uma coisa para vocês, gente. Desistir não vai resolver nada. Perseverar, sim, sempre, tá? Então, não podemos desistir daquilo que Deus não desistiu. Ele diz que buscará até a sua última ovelha. Não foi isso que ele disse? Que somos nós. Então, não abandone, gente, aquilo que Deus ainda não abandonou, tá? E não irá abandonar, com toda certeza. Mas, Sônia, cadê uma notícia boa? Você não dá nenhuma notícia boa para nós? A boa notícia, gente, ela só virá e só verá aquele que bater, insistir e perseverar. Tá? Não tenho dúvida disso. Aquele que perseverar no bem até o fim, encontrará a luz. Né? Mesmo que ainda longe de nós chegarmos à angelitude, que é a nossa destinação,
né? E eu trouxe aqui exemplos de perseverança, tá? Então, eu busquei alguns, porque a gente encontra muitos e muitos. Moisés, que libertou o povo de Israel, apesar da incredulidade de muita gente. Nelson Mandela, que transformou a dor em luta, né? Pela justiça. O Honda, né? Suichiro Honda, que fez do fracasso um trampolim para o sucesso. Quem não conhece a história, leia. É muito interessante. E Thomas Edison. Nós aprendemos lá na escola, né? Na primeira série. Lá, ele inventou a lâmpada, né? Ele tentou mais de 1000 vezes até conseguir fazer a lâmpada elétrica funcionar. E eu vou trazer para vocês assim exemplos, porque não faltam, né? Não faltam exemplos, né? E cada um de vocês aqui, se eu sair perguntando que história de perseverança você tem, cada um eu tenho certeza que tem uma história para contar. Porque algum dia, em algum momento, nós lutamos, nós perseveramos e nós vencemos, né? Então, muitos saem cedo de casa para o trabalho, sai do trabalho correndo, vai para a faculdade, né? Ou para a escola, seja lá o que for, dormem pouco para alcançar um sonho, né? Sempre nós estamos nessa corrida da vida. Mas eu tenho histórias de pessoas comuns, né? Pessoas muito comuns. Como uma aluna aqui do GESB, hoje formada. Eu não vou citar o nome dela, eu escrevi até isso ali, tá? Eu pedi permissão para ela para contar essa história aqui, né? No GESB, eu acho que somente eu, realmente, e a Neuza, que conhecemos a história dela. Então, lá na década de 90, ela casada, né? Sofria traições do marido, e ele adquiriu AIDS. Foi aquela época, né? Bastante. Ela imediatamente procurou tratamento no Hospital das Clínicas. E ele não quis saber. Em 94, ele desencarnou. Ela criou as filhas com muito, muito esforço, trabalhando em casa de família. Estudou aqui a doutrina, né, no GESB, e garante que isso lhe deu a maior força para ela perseverar na vida. Perseverou. Hoje, com 60 anos, tá? Ela já fez 4 viagens internacionais. Tá? A última, acho que foi nos Estados Unidos, que ela mandou até foto. Segue firme ali, ó, com gratidão pela vida. E é isso que nós devemos seguir como exemplo, né? E perseverança, então, é o combustível dos vencedores, em todos os sentidos, material, moral e espiritual. E esse cara aqui, ó, para quem não conhece, né, Beethoven, ele disse: o gênio se compõe de 2% de talento e 98% de perseverantes aplicações no trabalho. Ou seja, temos que perseverar. Não adianta a gente querer fugir disso, né? Então, existem muitas histórias, gente, inspiradoras, tá? De homens, mulheres, que realizam assim feitos fantásticos e extraordinários por perseverar, né? No entanto, nem sempre essas pessoas foram grandes atletas, empresários, né? Artistas, que a gente costuma sempre pegar essas histórias, né, para chamar mais atenção. Frequentemente são pessoas comuns, né, que vivem altamente motivadas, né, por algo que consideram importante na sua vida. E que perseveram, né, apesar dos obstáculos que apareçam na sua vida, elas sempre vão perseverar. E eu vou contar outra história, né? Eu gosto muito, né, de contar história nas minhas palestras, né? Essa história, ela pode ser a nossa, pois a cada dificuldade que surge na nossa vida, nós sabemos que nós encontraremos amparo nos ensinamentos do Cristo. Imagine receber um abraço desse, né? Ele nos dá o suporte, né, para a gente suportar qualquer desafio. E essa história de perseverança que eu vou contar, ela é bastante falada em aulas, em palestra,
porque é um grande ensinamento, né? É um desafio quase impossível de ser superado, ainda mais naquela época. A mulher do fluxo de sangue. Está em Lucas, no capítulo 8, tá bom? Para quem quiser. Então, ela sofreu por 12 anos, né, sem obter a cura. Imagine o quanto ela enfrentou de dor, né, de frustração, de desespero, mas ela não desistiu. Isso nos encoraja, né, a perseverar, mesmo quando nós acreditamos que até Deus se esqueceu de nós. Ela foi excluída pela sociedade, né, a tradição judaica lá da época, mas ela não desistiu, né? Com fé, tocou as vestes ali de Jesus e foi curada, né? Jesus disse assim para ela, né? Tua fé te curou. Sempre tem isto, né? E ela foi Maria de Madalena, né? E pode ser qualquer um de nós aqui. Quando buscamos com fé pelo nosso Mestre Jesus. Tá? Então, não podemos ignorar o impacto de um encontro com Jesus. Imaginem, né? A gente se encontrando com Jesus em um momento de nossa vida, pessoalmente, né? Já pensou ela ali? A sua perseverança, né? A fé dela, não transformou apenas a vida dela, transformou tudo ao seu redor. Porque Maria Madalena depois se tornou uma trabalhadora incansável do Cristo, né? Então, por isso, quando nós enfrentamos as nossas lutas com fé, a nossa vida pode se tornar um exemplo, impactando todos aqueles que vivem ao nosso redor, né? A nossa família, com toda certeza. E indo já para a conclusão, perseverar é ter esperança contra qualquer expectativa, né? Porque quem persevera já descobriu que o mais importante não é fazer muitas coisas, mas ser canal de amor, agir por amor. E a doutrina espírita, ela nos lembra que nunca nós estamos sozinhos. Deus nos sustenta a cada passo. Jesus nos guia em todos os caminhos. Então, não podemos abandonar, né? O momento, gente, disso é agora, tá? Nós estamos num momento decisivo, né? Transição planetária. A hora da transformação é essa, não tem outra. Então, jamais duvide da força do bem. O mal, ele só age quando o bem se ausenta. E, para encerrar, Jesus nos deixou essa frase: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, Jesus, esse moço bonito, né? Eu costumo chamar Jesus de moço bonito, né? Todo mundo sabe. Nosso mestre é o maior exemplo de perseverança. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós podemos ler a sua história através dos evangelhos e seguir o seu exemplo. E ele nos mostra como perseverar na adversidade, na dor, na tristeza, onde for necessário. Jesus nos ensina, com seus exemplos que ele nos deixou e com tudo que ele deixou nesse manual que é o nosso evangelho, porque é um manual de vida para nós. Certo? E eu deixo vocês com essa figura maravilhosa desse mestre tão querido, desse moço bonito que eu amo tanto de paixão, e eu espero que ele abençoe a todos vocês e que continuem a perseverar na vida de vocês. Muito obrigada.